A este webinar número 26 de la plataforma NDT In-House de Grupo Testec. Mi nombre es Diego Gamarra, un placer tenerlos esta tarde. Y bueno, saludos a todos desde donde se encuentren. En breves momentos estaremos iniciando el webinar. Estamos, que ya Wagner, que bueno, es nuestro invitado el día de hoy de la empresa Waygate Technologies, está conectándose. Está tardando unos minuticos en entrar. Creo que tuvo un problema con el link de acceso. Pero bueno, mientras tanto yo aprovecho para hablar un poquito acerca de la plataforma NDT In-House. Ya apenas se conecte Wagner arrancamos. Pero bueno, como les estaba comentando, el webinar del día de hoy será dictado por Wagner. Él trabaja para Waygate Technologies. Él, vamos a decir que es como la parte de gerencia técnica de Waygate Technologies para todo lo que es Latinoamérica. Wagner es la persona con la que hay que ir para cualquier asesoría técnica y cualquier apoyo. Realmente Wagner es una persona con mucha experiencia. Y su webinar del día de hoy, bueno, es sobre un seminario sobre boroscopía en motores aeronáuticos. Me parece que es un tema sumamente interesante. Y bueno, ya cuando él nos acompañe, ya iniciará, ¿no? Pero antes de eso, entonces, voy a... Ok, me parece que ya se conectó Wagner. Pero sí, ya voy a seguir un momento. Wagner, ¿te encuentras conectado? Aló, Wagner. Wagner, si estás conectado, ya tienes disponible para... Ajá, aquí está, ya, perfecto, Wagner. Buenísimo. Ok, entonces, eh, bueno, hola Wagner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya se te ve en la Bien, pantalla. tuvimos un pequeño problema con la conexión. Yo peço desculpa a todos. No, no, tranquilo, sin ningún problema. Más bien ya yo estaba saludando a los participantes. Ya tenemos 25 personas en total. Yo me imagino que sí se irán conectando las personas. Pero bueno, vamos a arrancar. Yo voy a brevemente a dar el inicio al webinar, Wagner, y después te doy la palabra para que arranques, ¿ok? Sí, solamente un momento, por favor. Sí, adelante, adelante. Listo, ya tienes la presentación. Entonces, bueno, bienvenidos todos a este webinar número 26 de la plataforma NDT In-House. Como ya les comenté, el día de hoy tenemos a Wagner Romano, de Waygate Technologies. Wagner, una persona con muchísima experiencia, y el tema del día de hoy de su seminario va a ser un seminario sobre boroscopía en motores aeronáuticos, que realmente me parece que es un tema sumamente interesante. Y bueno, como les estaba diciendo, esto es en nuestra plataforma de NDT In-House, nuestro webinar número 26. Cualquier persona que quiera ver este webinar posteriormente, quiera compartirlo, quiera hablar o tener esto como información de respaldo, esto se va a encontrar en nuestra página de Grupo Testec. Y bueno, nada, Wagner, adelante. Encantado de tenerte. Está bien, está mirando mi pantalla. Sí, ya vemos tu pantalla, pero lo que no vemos es la cámara. No sé si tienes la cámara encendida o la apagaste. Sí, no hay problema. Después yo abro la cámara nuevamente porque a veces yo tengo problemas de conexión cuando la cámara está abierta. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Yo voy a empezar a hablar, vamos a hablar hoy sobre boroscopía para aviación. Y me gustaría mucho de hablar que Testec es nuestro representante oficial ahora también en Perú también. Entonces, no sé si hay personas de Perú también y también en las otras regiones también. Entonces, sobre boroscopia, si tiverem alguma dúvida, podem poner em chat. Marco pode falar também e eu posso parar e responder a las dúvidas também. Então, o que nós percebemos hoje é que há um grande desafio para a indústria de aerospace,
para reduzir os custos, na verdade. Por que há um grande desafio? Porque a laparoscopia está dentro do processo de aerospace, e vamos falar muito sobre os processos de laparoscopia, mas o que passa hoje é que há uma falta de estandarização. Por quê? Porque não há reportes bem definidos em diferentes formatos hoje. Generalmente, quando os inspetores vão fazer a inspeção, não há um plano de inspeção para os motores. Por exemplo, vai inspecionar um CFM, um LiP, um CF6, não há um plano, por exemplo, para inspecionar HPC ou coisas assim. O inspetor tem que fazer a inspeção, mas não há um menu de inspeção dirigida para fazer todos a serem exatamente a mesma coisa. Então, o que passa é que há retrasos innecessários, a aeronave se queda em terra por muito tempo, porque toma muito tempo para fazer a inspeção, muitas vezes, e não há como reduzir os custos se não há um plano de inspeção, um sistema com exatitude, com precisão. Outra coisa que nós outros também percebemos hoje é que é muito difícil ter inspetores com experiência, com muita experiência, na verdade. Então, nós hoje temos serviços de conexão remota, de ADR, que é reconhecimento automático de faixas, e por isso tudo também, os custos de inventário têm que ter peças em estoque, muitas peças, muitas vezes, para garantizar que não vai faltar as peças. Então, o que passa é que mais ou menos 35% dos gastos de las aerolíneas são com mantenimento. E a proposta que nós temos é de tentar reduzir os gastos com mantenimento. Então, como fazê-lo? Como fazer uma transformação digital que nós percebemos que há em todos os segmentos da indústria hoje, e estamos tentando também adelantar para o segmento de aerospace. Então, acá temos um modelo que nós entendemos que melhora muito, reduz os custos. Então, a pré-inspeção, que é a pré-inspeção? Antes de começar a fazer a inspeção, planear a inspeção, ou seja, ter um plano de inspeção definido para todo o motor, para HPC, LPC, para a turbina, ou seja, um full body, por exemplo, ter um plano de inspeção para ser todo o motor. Então, o primeiro passo seria ter um plano de inspeção. Então, há software disponíveis hoje em mercado que possibilita ser um plano de inspeção e carregar em el equipo. Então, quando começar a ser laparoscopia, não vai começar a ser a laparoscopia, não vai ter que poner, por exemplo, o nome de estágio que está fazendo, se é Blade 1, 2, 3, quando fizeram uma foto ou uma medição, não tem que poner o nome e ter todo de maneira automática para reduzir o tempo de inspeção e também ter um padrão de inspeção para que quando fizer outra inspeção vai ter o mesmo formato que sempre vai ter, está bem? E depois de que fizer um plano de inspeção, que começar a fazer a inspeção, ter ferramentas para reduzir o tempo de inspeção. Quais são as ferramentas? Quando começa a ser a inspeção, eu sempre falo que a inspeção se divide em três partes. A primeira parte é a parte de detecção, onde tem que ter um POD, uma probabilidade de detecção alta, ou seja, tem que encontrar as faixas. Quando encontrou as faixas, vai para a segunda etapa, a segunda parte da inspeção, que é a avaliação. E acá onde temos muitos problemas que eu vou mostrar hoje, porque quando encontram uma faixa, muitas vezes se querem dúvida. Mira, eu tenho que rechazar, ou posso aprovar, se é um nick, um dent, um missing tip material, por exemplo, e se querem dúvida, às vezes tem que fazer novamente, chamar outro inspetor, e se há um bird strike, por exemplo, não pode se quedar com a aeronave muito tempo em terra, tem que liberá-lo rápido, e se querem dúvida, enfim, vai demorar mais, e isso são custos, está bem? Temos também hoje a possibilidade de ter um reconhecimento automático das faixas, que se chama ADR, ou ADR. Então, isso também facilita muito a inspeção, porque eu vou mostrar aqui que é a ADR. Quando tiver uma imagem na pantalla do equipo, o equipo vai falar, mira, acá você tem um nick, acá tem um dente, acá há uma corrosão, por exemplo. Nós estamos trabalhando muito forte na parte de reconhecimento automático de faixas também.
Quando tem uma dúvida, muitas vezes não há a possibilidade de consultar um experto que está distante ou se tem que fazer uma consulta ao fabricante do motor também. E também estamos trabalhando muito forte em ter a solução que se parece mais com um iPhone. Então, por exemplo, se quer compartilhar a pantalla de um iPhone, pode falar com outra pessoa, fazer o mesmo em el equipo. E temos hoje também, estamos trabalhando muito forte, mas já temos uma solução para compartilhar a pantalla do equipo sem ter que usar seu iPhone, seu iPad, ou Android ou alguma coisa assim. Em equipo é possível compartilhar a pantalla com um experto e compartilhar a faixa. Mira, eu tenho que rechazar, posso aprovar ou não. Então, toda essa parte é muito importante. E depois, o que passa é que uma empresa de aviação faz, às vezes, 500, 1000 inspeções por ano. E todos os reportes são armazenados, são arquivados em uma computadora, na nuvem, alguma coisa assim, pero não há inteligência. Então, por exemplo, se você quer fazer quantos NICs eu tive em HPC, em CFM 56, por exemplo, em último ano, por exemplo. Não há essa informação. E hoje nós temos também a possibilidade de, quando fazer a inspeção, subir, ou seja, fazer um upload para a nuvem com a inspeção, com um reporte e ter inteligência em los dados. Ou seja, depois que fizer 100, 200, 300 inspeções, pode exatamente verificar o que passa com os motores, aonde tem mais faixas, quais são os estágios HPC, nas turbinas, quais são os tipos de faixa que há também. Eu vou mostrar também um pouquinho sobre isso. Então, é importante compreender como começar a fazer a transformação digital nas empresas de aerospace. Por onde começar? Então, nós entendemos que mais ou menos as empresas de aerospace têm um ciclo de inspeções mais ou menos como está acá. Vocês devem conhecer muito bem o ciclo de inspeção, quando tem que fazer um check A, um check B, um check C, quando há uma inspeção em linha, há um bird strike, alguma coisa assim. Então, às vezes se faz 500 até 1000 inspeções por ano, dependendo do tamanho da frota. Hablando quando começamos a fazer a inspeção, então, fizemos, por exemplo, o plano de inspeção e começamos a fazer a inspeção. Encontramos uma faixa e acá onde temos muitos problemas. Temos que ter um sistema com precisão e exatidão e com a probabilidade de detecção muito alta também. Quando falamos de POD, ou seja, Probability of Detection, estamos falando que o sistema, a solução, o boroscópio, mais a sonda, mais inspetor que está fazendo a inspeção, todos, o conjunto, vai ter uma probabilidade de encontrar as faixas, está bem? Então, acá eu tenho, por exemplo, um sistema A, um sistema B e um sistema C. Se eu mirar acá, se eu tiver, por exemplo, uma faixa de 5 milímetros, em sistema C, eu tenho solamente 10% de probabilidade de encontrar a faixa. Em sistema B, eu tenho 20% de probabilidade. Em sistema A, eu tenho 70% de probabilidade. Então, é importante tomar em conta isso, que quando estiver fazendo a inspeção, tem que ter um sistema com POD, com uma probabilidade muito alta de encontrar as faixas, está bem? Nós temos treinamentos específicos para explicar melhor como melhorar o POD de la laparoscopia. E depois que encontramos a faixa, claro, para melhorar o POD, uma das coisas mais importantes é a iluminação. Tem que ter um sistema com uma iluminação muito boa. Depois que encontrou a faixa, é importante ter um sistema com precisão e exatidão. Por quê? Se fizer 10, 20 vezes a mesma medição, tem que encontrar o mesmo resultado. Ou seja, o sistema A não está bueno, porque todas as medições estão muito lejos, não estão cercanas umas das outras. Em sistema B, eu tenho um sistema preciso. Porque se eu fizer 10, 20 vezes e chamar outro inspetor para fazer a inspeção, eu vou ter o mesmo resultado. Pero também não está bueno. ¿Por quê? Porque eu não tenho exatidão. Ou seja, todas as medições são muito lejos da medição correta. Sistema C, mais exato um pouquinho, pero eu sempre tenho que trabalhar tentando ter um sistema
como o sistema D, onde eu tenho precisão e exatitude. Ou seja, se eu repetir 10, 20 vezes a mesma medição, se eu tenho um NIC, por exemplo, e se 10 vezes uma medição point to line, eu vou ter 10 vezes o mesmo resultado, está bem? Então, a importância da precisão e da exatitude. Primeiro, por exemplo, se tem que fazer um redelivery, se tem que fazer uma inspeção, tem que garantizar que as medições estão corretas, porque tem que avaliar a condição do ativo. A inspeção prévia de aceitação do cliente e arrendamento, que eu falei agora sobre um redelivery, por exemplo, as inspeções em linha durante o serviço têm que verificar a capacidade de serviço de los ativos. Se há um bird strike, por exemplo, se há alguma outra indicação que há um problema em los motores, não pode correr o risco de ter uma facha que pode causar algum acidente ou alguma coisa como essa, pero também não pode correr o risco de rechazar uma facha que não deveria ser rechazada, porque o que passa hoje é que as empresas rechazam muitas fachas que não deveriam ser rechazadas. Então, por exemplo, encontra uma facha, reduz o número de ciclos do motor, a vezes hace um boro blade, por exemplo, a vezes se barra o motor e envia para mantenimento. Então, isso é um custo muito alto para as empresas de inspeção. Por que têm que fazer isso? Porque não têm ferramentas precisas e exatas, ou seja, com precisão e exatitude. Então, a clave para a medição precisa e exata, qual é a clave? A clave é ter inspectores muito bem treinados, ou seja, fazer um on-job training de maneira contínua a cada 6 meses, uma vez a cada 3, 4 meses, ter um programa de treinamento para treinar os inspectores com as tecnologias, com os tipos de inspeção. 2, para não perder tempo na inspeção e para não fazê-la de maneira errada, está bem? Ter os equipos calibrados e mantenidos, a tecnologia, usar toda a tecnologia disponível. Hoje a tecnologia, há tecnologias de 3D, face measurement, 3D estéreo, e não somente as tecnologias que havia, como, por exemplo, comparação ou 3D tradicional. Ter um posicionamento correto da sonda para ter o melhor ângulo para fazer as medições, e também verificar o posicionamento de los cursores. Eu vou explicar muito bem tudo isso aqui adelante. Hoje, Marco e Testec também vão passar para todos vocês que estão na charla um handbook de como fazer medições 3D, que eu vou explicar hoje, onde há todos os tipos de medição e como fazer todas as medições. Então, é um handbook que é muito interessante. Acá está também, quando eu falo sobre a calibração, hoje há equipos que trabalham com inteligência artificial. Ou seja, quando você começar a usar os boroscópios, os videoscópios, há equipos com inteligência artificial que você não necessita posicionar os cursores para verificar se o equipo está calibrado. Então, é possível somente posicionar a sonda em um bloco de calibração, o equipo detecta automaticamente quais são as medições, se está calibrado, se não está calibrado. Então, com isso, vai ter muito mais precisão e exatitude quando isso é a calibração. Então, é importante, sempre antes de começar a fazer uma boroscopia, verificar a condição do equipo. E se tiver um equipo com inteligência artificial, melhor. Então, acá eu tenho um exemplo de la verificação, la tolerancia também, que geralmente se trabalha de mais ou menos 0,05 milímetros, ou seja, 5% de valor. Temos os blocos como este e não necessita posicionar os cursores. Você pode solamente pôr a sonda e o equipo vai ser todo solo, está bem? A vezes me perguntam também, pero mira, qual a precisão de la tecnologia, por exemplo, 3D estéreo, de la tecnologia 3D phase measurement. Nosotros em handbook que vamos enviar para vocês, tem todas as precisões para ter uma ideia melhor. Também estamos enviando um handbook de medições superficiais, como fazer com mais precisão e exatitude. Tem solamente que enviar para Marco, o correio de todos vocês, não sei se Marco já tem ou não, depois vai enviar, está bem? Hablando agora sobre os tipos de medição que generalmente se
se hace. Yo voy a hablar solamente sobre los tipos que yo considero que son más, que no son tan conocidos por ustedes. Então, eu vou começar falando sobre a medição, aonde se usa, se trabalha com um plano de inspeção. Por que é importante compreender esse tipo de medição, aonde se trabalha com um plano de inspeção? Eu vou mostrar agora, solamente um momento, por favor. Então, acá está. Então, por exemplo, eu vou começar com uma imagem como essa. Essa é uma imagem de uma medição de um boroscópio. Então, se eu tenho que fazer uma medição, por exemplo, se eu tenho acá uma turbina, uma heavy duty, para generação de energia, e eu quero saber quanto que eu tenho de diferença entre os dois planos que eu tenho acá. Generalmente se faz essa medição assim, com dois cursores, um cursor aqui e um outro cursor acá, está bem? Pero sempre eu pergunto, está correta a medição ou não? E a resposta é, não é como saber se a medição está correta ou não. Não é como saber se eu tenho precisão e exatitude. Por quê? Porque eu não tenho como mirar por esse outro ângulo acá. Então, como eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um sistema onde é possível fazer isso, girar a imagem para verificar se está correto o posicionamento de los cursores ou não. Acá eu posso mirar que não está bueno. Ou seja, os cursores não estão posicionados de maneira correta. Me gostaria de fazer a medição desta distância, desta longitude, pero eu estou fazendo esta medição, está bem? Então, quando eu falo de plano de medição, a primeira aplicação é para medições como essa. Eu posso usar um plano de medição, como eu posso fazê-lo? Assim. Eu posso vir acá e poner um plano nesta região e um cursor acá, nesta região. E agora eu pergunto, está correta a medição? Não é como saber. A única maneira de verificar é girando a imagem acá e verificando. Agora sim, eu posso verificar que a medição está correta. Então, não sei se todas que estão na chamada trabalham com medição, mas é muito importante ter uma ferramenta para girar a imagem. E quando eu falo de 3D, eu não estou falando de medição 3D, mas de visualização 3D, que é totalmente diferente de medição 3D. Mais um exemplo. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma medição como essa, que é um missing tip material, então eu vou fazer a medição. Então, acá está, eu vou borrar a medição que não me interessa, depois eu vou mostrar. Então, eu quero saber... Wagner, Sí, ajá, escucha. disculpa, que es que la imagen que se está mostrando sigue en la misma lámina. No sé si estás mostrando la pantalla del equipo o... Porque sí, seguimos en la presentación. Ah, a imagem não ha cambiado? No. Momento, por favor, não sei porque não é cambiado a imagem. Vamos ver se agora ha cambiado. ¿Cambiado agora ou não? No, sigue la misma. Quizás puedes cerrar, dejar de compartir, porque no sé si es otra pantalla, si es la del equipo, quizás puedes dejar de compartir. Não necessita compartilhar, solamente mira se está mirando a imagem. Ahora sí estamos viendo el Inspection Manager. Está bem. Então, eu vou fazer novamente acá. A imagem que eu havia mostrado para vocês é essa, está bem? Generalmente acá, se queres fazer uma medição como essa, generalmente se faz assim, pero não é como ter certeza que está correto ou não. Como eu tenho que fazer para verificar se a medição está correta? Eu tenho que ter a possibilidade de girar a imagem assim, como eu estou mostrando agora. Então, é totalmente diferente quando eu falo de visualizar 3D e fazer a medição de 3D. Fazer a medição de 3D, se fazer a medição em X, Z, Y, está sendo em medição em 3D. Pero se não visualiza em 3D, não é como quedar seguro que os cursores estão posicionados de maneira correta. E como eu posso usar plano de medição para fazer isso de maneira correta, que eu falei? Assim, eu posso vir acá
e poner 3 pontos nessa região, e um quarto ponto acá, e agora eu tenho uma outra medição, e novamente, está correto ou não? Não é como saber. Solamente girando a imagem acá, e agora sim, eu posso verificar que a medição está correta, está bem? Tudo que eu estou mostrando para vocês é a pantalla do boroscópio. Isso se faz durante a inspeção, durante a medição. Um outro exemplo para vocês, que eu vou mostrar agora. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma medição como essa, que é uma medição muito comum em aviação. Isso é um missing tip material, que está acá. Então, por exemplo, me gostaria de medir a área da região onde há a perda de material. Quando eu giro a imagem, eu posso verificar acá, um momento, agora sim, que não está em mesmo plano. Eu estou fazendo a medição de uma área, mas não está em mesmo plano do blade. E como eu posso fazer para garantizar que eu vou ter todos os cursores em mesmo plano do blade? Isso é muito importante compreender. A única maneira de fazer, por que está errada a medição? Porque há um ponto que eu estou tentando pôr em uma parte que não há material, porque há uma perda de material acá, está bem? Então, eu deveria pôr esse ponto, mas acá, pero não há material acá. Então, hoje há recursos, há como fazê-lo, como? Usando plano de inspeção. Ou seja, eu posso adicionar um plano nesta região do blade, e agora sim, agora eu tenho todos os pontos em um mesmo plano. Se eu girar a imagem novamente, mira agora. Todos os pontos estão exatamente no mesmo plano do blade. Eu posso pôr a imagem em toda a pantalla, solamente um momento. E agora eu posso mirar que está exatamente em um mesmo plano. Tá bem? E a diferença, eu não estou falando de 10, 20 ou 30% de diferença. Quando eu não tenho um plano, agora, por exemplo, eu estou fazendo a medição de 1,4 milímetros quadrados. Se eu sacar o plano, eu tenho 3,72 milímetros quadrados. Ou seja, é a diferença entre, às vezes, de eu rechazar ou aprovar um motor. Então, é muito importante, muito importante, entender exatamente se a medição está correta ou não. E por isso, é muito importante compreender quando necessita usar um plano de inspeção para fazer a medição. Eu tenho mais um exemplo acá, que é importante usar um plano de inspeção. Um nick, um dente, muitas vezes eu tenho que fazer a medição. Então, acá, por exemplo, eu vou fazer um delete e vou pôr uma medição de point line. Eu poderia vir acá, full image, solamente para ter uma ideia. E assim eu tenho um point line. Claro, acá está um pouquinho, não está muito bueno, mas muitas vezes o que passa é isso, está bem? Quando o inspetor está fazendo a inspeção e não sabe exatamente se está correto ou não. Quando eu giro a imagem, mira, há um cursor que não está muito bem. Então, eu tenho que garantizar que os cursores estão todos em mesmo plano do blade. Como eu hago? Eu posso cambiar a posição desse cursor, ou eu posso, para garantizar que eu nunca vou fazer de maneira errada, adicionar um plano acá. Então, eu posso adicionar um plano novamente, para garantizar que os cursores vão se quedar em mesmo plano do blade. Então, acá eu tenho 1,83, quando eu poner um plano, eu tenho 1,23. Está correta a hora? Eu vou verificar e a hora sim. A hora está correta a medição. Então, é importante compreender, para ter precisão e exatitude, eu tenho que girar a imagem, porque senão eu posso rechazar uma peça que não está, que não deveria rechazar, ou aprovar alguma coisa que eu não deveria aprovar. Então, é importante compreender isso quando estiver fazendo a avaliação de las faixas. É importante compreender como usar o plano de medição para ser de maneira correta, está bem? Uma outra coisa importante são os assistentes de medição. Por que os assistentes de medição? Muitas vezes, quando tem que fazer uma medição, como essa, por exemplo, que eu vou mostrar agora,
Um momento, por favor. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma medição como essa, eu tenho uma corrosão, por exemplo, e eu quero saber qual a maior profundidade da corrosão. Muitas vezes eu não tenho lá os colores para verificar a maior profundidade. Então, como eu hago? Eu vou pôr um plano com 3 pontos, 1, 2, 3 pontos acá, está bem? E mira, eu tenho um assistente para ser é como se um reconhecimento automático da maior profundidade, que vai pôr o cursor aonde está a maior profundidade. E como eu posso verificar que está com a maior profundidade? Girando a imagem novamente. Eu posso pôr um deep color acá, um mapa de colores, para verificar se os cursores estão posicionados na maior profundidade. E assim eu posso garantizar. Por quê? Se eu não tenho uma opção como essa, eu poderia estar com o cursor, por exemplo, aqui nesta região. E se eu estivesse com o cursor nessa região, quando eu girar a imagem acá, eu posso verificar que eu não estou onde está a maior profundidade. Então, isso é muito importante também quando estiver fazendo as medições. Eu tenho mais exemplos acá para mostrar para vocês. Se eu, por exemplo, tivesse que fazer uma medição de uma tuberia, como essa. Então, muitas vezes eu quero saber, eu quero ter uma ideia do diâmetro da tuberia. Como eu posso fazer? Muitas vezes o que passa é que os inspetores tentam fazer a medição como essa, usando longitude. Como? Ponendo um cursor acá, por exemplo, no outro cursor acá, por exemplo. Pero quando eu giro a imagem novamente, mira o que passa. Os cursores não estão posicionados de maneira correta. Então, eu tenho a possibilidade também de usar um assistente para posicionar os cursores de maneira automática, como eu posso pôr um plano tangente à superfície acá, com 3 pontos, e eu tenho automaticamente uma linha perpendicular ao plano hasta a outra superfície. E agora, está correta ou não? Eu posso vir acá e girar a imagem, e agora sim, eu posso verificar que está correta. Acá está. Eu posso também usar um deep map, como esse, para verificar. Eu poderia também pôr mais uma medição acá, em uma outra região, por exemplo, nesta região, com 3 pontos. E eu tenho, mira como eu tenho uma diferença muito pequena. Ou seja, 15,62, 15,59, 3 centésimos. E agora eu posso vir acá e verificar as duas. Eu vou pôr a imagem na pantalla toda. Mira, agora eu tenho as duas acá, está bem? E eu posso verificar que eu tenho as duas medições corretas. É muito importante entender as medições para estar seguro que as medições estão corretas. Senão, você pode fazer muitos erros. Então, acá, as duas paralelas, está bem. Vamos adelante acá com as medições. Uma outra coisa importante é uma medição que se chama perfil de profundidade. Por que é importante o perfil de profundidade? Alguns exemplos de perfil de profundidade. Também é uma outra medição que generalmente não é muito conhecida. Então, por exemplo, acá eu tenho uma peça que eu quero, poderia ser uma engrenagem, um tornillo, qualquer coisa como essa, está bem? Então, eu poderia vir acá e eu quero verificar se há algum desgaste, alguma coisa, um tornillo como esse, uma engrenagem. Eu posso vir acá e pôr um deep profile, que é um perfil de profundidade. Eu vou pôr um cursor nesta região
um outro cursor nesta região. Então, eu tenho acá, por exemplo, 2.42. Eu vou pôr um pouquinho mais para cá, que está melhor a imagem. É importante posicionar de maneira correta. Agora sim. Então, mira, 2.19 depende de onde eu estou com o cursor. Quando eu girar a imagem, é muito interessante porque, mira, eu posso verificar exatamente a geometria que eu estou fazendo a medição. Eu tenho 2.19 milímetros acá, pero quando eu trabalho com perfil de profundidade, eu posso não somente verificar isso, pero eu posso também verificar exatamente qual é o perfil, a geometria da peça que eu estou fazendo a inspeção. Então, acá, por exemplo, eu poderia cambiar esse cursor, talvez um pouquinho mais acá também um pouquinho arriba, e agora sim, eu tenho mais precisão e exatitude. Mas solamente vou ter uma precisão e exatitude se tiver as ferramentas corretas. Se eu não tenho a ferramenta correta, eu posso rechazar ou aprovar uma peça que eu não deveria rechazar ou não deveria aprovar. Por isso é importante ter toda a tecnologia disponível para fazer de maneira correta toda a inspeção. Eu poderia também, eu vou tentar fazer acá, não sei se essa imagem está muito boa para ser, por um momento. Eu poderia trabalhar também com uma outra inspeção que se chama área de profile, ou seja, eu poderia verificar uma região, não somente um ponto, está bem? Então, eu tenho acá uma região agora. E eu quero verificar se está bem toda a região, como está a região. Eu posso pôr de maneira automática. E mira, o equipo vai fazer de maneira automática um scan de toda a região. Eu vou fazer de uma maneira melhor. Solamente um momento para se cambiar um pouquinho melhor. Listo. Vamos fazer uma outra medição acá. 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 Se a hora que eu creio que vai se quedar um pouco melhor, solamente mais um momento. Agora sim. Então, aqui essa imagem é melhor para compreender isso. Eu poderia ter acá, e eu quero verificar toda a região, não somente um ponto da região. Eu posso agora sim, vir acá e fazer um barrido de toda a região. E mira a pantalla. De maneira automática, eu posso mirar toda a região, toda a pantalla, toda a pantalla, toda a faixa e verificar exatamente a geometria. Então, também é um recurso que está disponível em vários equipos hoje para hacerlo. Então, vamos adelante com a apresentação. O perfil de profundidade que eu mostrei para vocês. Isso é muito importante também, a parte de tip clearance, ou seja, o gap que há muitas vezes em los motores. Eu tenho que medir o gap, como eu hago para medir os gaps. Assim. Então, acá eu tenho um exemplo. Se eu quero fazer a medição de um gap como esse que está acá, eu posso vir acá. Como se faz normalmente hoje? Normalmente hoje, os inspetores que não são muito bem treinados tentam fazer assim, com longitud. Está totalmente errado, não há nem como fazer. Tenta pôr um cursor aqui, outro aqui, alguma coisa assim. Não há como fazer, está bem? Pero todavia eu miro a vezes inspetores tentando fazer assim. Mira, quando eu giro a imagem, é possível verificar que está totalmente errado. Não há como fazer, está bem? Então, como é possível fazer? Fazer também
com profundidade. Eu posso poner 3 pontos acá, por exemplo, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, e agora sim, eu tenho o clearance. Mira, agora sim está correto, está muito bueno agora. Então, eu posso fazer assim, pero hoje há ferramentas que permitem fazê-lo de maneira totalmente automatizada, automática. Como se faz assim? Se eu tenho uma imagem como esta, por exemplo, eu quero medir o clearance, o gap que eu tenho acá nesta região, eu posso fazê-lo de maneira automática. Solamente um momento, eu vou deletar a medição. Mira, há uma medição que se chama Blade Tip Clearance. Solamente com um toque na pantalla, o equipo lo hace de maneira totalmente automática. Vai posicionar todos os cursores, usando inteligência artificial também, posiciona os cursores e vai fazer a medição do mínimo, do máximo e também la mediana, não sei como se habla, a média que eu tenho. Então, agora eu tenho o mínimo, o máximo e a média também. Então, estou medindo deste ponto até esse ponto. Quando eu giro a imagem acá, eu posso verificar que está totalmente correta. Então, isso é muito importante também. É um recurso que lo hace solo, não tem, solamente tem que poner clicar em um botão e lo hace de maneira totalmente automática. Acá um exemplo de medição de área que eu estava em uma empresa aérea e estava rechaçando o motor porque estavam fazendo a medição errada de área de um motor. A imagem é essa que está acá. Um momento, por favor. Onde está a imagem? Eu creio que é essa que está acá, não? Isso está ali. Então, isso é uma corrosão, é uma turbina. E vamos ver a medição acá. Então, acá está a imagem e tem que fazer a medição de área. Então, como se faz a medição de área? Você pode pôr vários cursores na região para medir a área. Um trend 1000, é um motor trend 1000, e estão fazendo a medição, está mais ou menos 200, 199, que eu me recordo, e estava sendo com um equipo que era um outro equipo que não tinha a possibilidade de girar a imagem. Então, eu tentei fazer novamente, ajudei a fazer, e quando hicimos novamente, ponendo os mesmos cursores nos mesmos pontos, mira, quando giramos a imagem, havia um cursor que não estava posicionado de maneira correta. E não é possível mirar solamente com a imagem 2D qual de los cursores que não está, porque é uma parte muito inclinada. Cada vez tem um cursor que não está posicionado de maneira correta. Então, eu posso vir acá e clicar acá e cambiar a posição do cursor para esta região. Então, mira agora, eu tenho 187 milímetros quadrados e todavia ainda não está bueno, porque a região de faixa está acá, está bem? Então, eu tenho que cambiar a posição de todos os cursores para esta região acá, para ter precisão e exatitude para fazer a medição de maneira correta. Então, quando eu cambiar todos os cursores para a posição correta, mira o que passa acá. Eu giro a imagem para verificar ao outro lado, a hora está melhor. Eu estava fazendo a medição de acá ainda há como melhorar um pouquinho. Eu estava medindo 290, agora 130 milímetros quadrados. Ou seja, acá era a diferença entre rechaçar o motor, barrar o motor para enviar para mantenimento ou aprovar. Acá não necessitava ter o motor rechazado. Está bem? Quando estamos com muito mais precisão e exatitude, chegamos a alguma coisa acá como 110 mais ou menos. Então, é um exemplo muito bueno de que se não tiver as ferramentas corretas, vai rechazar motores que não deveriam ser rechaçados. Então, é muito, muito importante compreender isso sobre precisão e exatitude. Tem alguma dúvida hasta agora, Marco? Alguma coisa em chat? Queira fazer algum comentário?
Hola Wagner, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, hasta el momento no han reportado consultas en el chat. Por favor, esta es la oportunidad. Si tienen alguna duda hasta el momento, háganlo sin pena y les vamos a apoyar con una respuesta. Pareciera que no. Todo Está está bien, muy vamos claro. adelante. Sí, todo está muy claro. Está bien, Gracias, muchas Wagner. gracias. Sim, está bem. Então, sobre a produtividade, conforme eu falei, a ferramenta de tip clearance para fazer de maneira automática as medições de clearance é muito importante. A repetição de las medições também se chama medições automáticas também. Então, acá eu vou mostrar para vocês um exemplo de como fazer as medições de maneira automática. Por exemplo, se eu necessito fazer uma medição de clearance em um motor e eu tenho que girar o motor e fazer sempre a mesma medição de clearance, há ferramentas hoje que é possível fazê-lo de maneira automática. Então, por exemplo, eu vou fazer a medição, o primeiro blade, listo, eu tenho a medição de clearance acá, está bem? Que eu tenho que fazê-lo? Eu vou girar o motor e eu não tenho novamente de posicionar todos os cursores, todo novamente. Eu Disculpa, solamente, Wagner. sim, Perdón. me escucha? Sí, sí, Wagner. Creo que Gabriela Ceballos tiene una consulta. Gabriela, Claro, si, adelante. si deseas, eh, creo que estás en mute. Déjame quitar. Listo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saluda David González. Ah, David Una González. consulta, disculpe. ¿Qué porcentaje de unidad de medición tiene este equipo? ¿Puede repetir, Marco, que Sí. está un poquito malo? ¿Qué porcentaje de? David, por favor, repite. Porcentaje de precisión, ¿es eso? Exacto, exacto. Tengo mal el internet, disculpe. No te preocupes. Así, Wagner, el porcentaje de precisión. Está bien. Muy gracias por la pregunta. Un momento. Solamente un momento, por favor. Agora sim. Quando habla sobre porcentagem de precisão, por isso que eu falei que Marco vai enviar para vocês um handbook que habla exatamente sobre a precisão e sobre as atitudes. Mas quando habla sobre porcentagem de precisão, mira acá, há um indicador que se chama Maximum Target Distance, ou seja, a distância, a longitud máxima de la sonda hasta a região onde eu estou fazendo a medição, está bem? Então, se eu tenho acá 16 milímetros, eu estou falando que eu tenho deste ponto acá, que a sonda está acá, hasta a região onde eu estou fazendo a medição, a distância máxima, a longitud máxima é de 16 milímetros. A porcentagem de precisão está diretamente relacionada com a longitud entre a sonda e a região onde eu estou fazendo a medição. Mas você não tem que se quedar preocupado com isso, porque os equipos mais modernos, na verdade, vão falar exatamente se está com a porcentagem, com a precisão buena ou não. Então, mira cá, por exemplo, nesta região, eu estou com a sonda acá e eu estou fazendo a medição nesta região acá, está claro? Eu tenho 33 milímetros de distância de longitud entre a sonda e a região onde eu estou fazendo a medição. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma medição muito pequena. Mira, quando eu tento fazer 1,78 milímetros, eu tenho lá a mensagem. Mira, cambia a posição da sonda para uma posição mais cerca da região aonde você quer fazer a medição. Por quê? Porque você não tem precisão para fazer uma medição tão pequena nesta região. Mas se eu aumentar um pouquinho, está bem. Eu não vou ter mais mensagem agora. Ou seja, está bem. 2 milímetros, está bem.
abajo de 1 milímetro no está bueno. Yo no puedo hacer. Pero si yo intentar hacer la medición nesta región, acá, mira, ahora yo estoy más cerca de la sonda, o sea, ahora yo tengo 7 milímetros de longitud de la sonda hasta la región donde yo estoy haciendo la medición. Entonces ahora yo puedo intentar hacer una medición más pequeña. Mira ahora, yo estoy con 0.13 milímetros y está bueno. Yo no tengo la mensaje que la medición no está buena. ¿Por qué? Porque yo estoy con la región donde yo quiero hacer la medición muy cerca de la sonda. Entonces, cuando usted habla, mira, ¿cuál es la precisión? No hay una respuesta exacta. La respuesta es depende de maximum target distance. E há curvas em handset que vamos enviar para vocês, que habla exatamente, mira, se eu estou com 10 milímetros, com 20 milímetros, a precisão é de 0.01, de 0.1, está bem? Está claro para você? Me copiou, me escuchou? Marco, me escuchou ou não? Sí, sí, se te escuchó perfecto. Estoy esperando a ver si a David le quedó claro. Un segundo. Sim, eu creio que sim. Sí, está muy claro. De todas maneras, como indicó Wagner, nosotros les haremos llegar un handbook. Es un documento donde todos estos técnicas de medición y modos de medición están explicados bastante bien. Y hay unas gráficas, unas curvas, donde se relaciona precisamente este indicador y el error asociado a la medida. Entonces, no se preocupen. Sí, Gracias, sí, Wagner. gracias. Quedó clara la respuesta. Está bem, Gracias. graças pela pergunta. Então, falando ainda sobre a produtividade, como aumentar a produtividade. Então, temos hoje ferramentas como a repetição automática. Então, por exemplo, eu hice uma medição, eu giro o motor em próximo blade, eu não necessito pôr os cursores todos novamente, eu tenho a possibilidade de fazê-lo de maneira automática, ou seja, solamente pressionando um botão, eu tenho novamente exatamente a mesma medição em los mesmos pontos que eu hice em la peça anterior, está bem? Mira cá. Então, assim eu vou fazendo, eu giro novamente o motor e assim eu hago todo o motor. Por que é importante? Porque cada minuto, cada segundo que a aeronave está parada é muito custoso para as companhias, para as empresas. Então, é importante melhorar a produtividade. Eu falei sobre a possibilidade de fazer um plano de inspeção. Então, acá é que nós chamamos de plano de inspeção. Se chama MDI, ou seja, quando eu começar a fazer a inspeção, eu vou ter exatamente a parte de la secção fria, o HPC, os queimadores, a turbina, eu vou ter todo separado. O inspetor não necessita ser um full body, pero pode hacerlo solamente na inspeção de compressor, pero não vai ter que pôr o nome do estágio, número de blade, qual a faixa que há, se está bem ou se não está. Como se faz? Na pantalla do equipo, vai chamar, por exemplo, CFM 56, ou LIP, 1A, 1 Bravo, 1 Charlie, vai pôr o número de série do motor que está fazendo a inspeção e vai começar a fazer a inspeção. Quando começar a fazer a inspeção, vai ter na pantalla isso, um menu com todas as partes da secção fria, da secção caliente, a ter todo acá. Então, quando começar a ser, mira, por exemplo, em booster, eu tenho um acá, eu tenho todas essas partes que eu tenho que fazer a inspeção, então eu tenho acá, eu vou fazer a HPT, nos legais, vanes. Então, quando eu fizer uma imagem, eu salvar a imagem, eu vou salvar já com um nome. Também, se eu tenho na faixa, eu tenho acá uma relação de todas as faixas, eu solamente clico na faixa e mira, já vou salvar com nome de estágio, se há uma faixa, nome da faixa, eu não tenho que fazer mais nada, está bem? E depois, quando eu finalizar toda a inspeção, solamente com um botão, eu vou ter um report listo. Então, eu tenho um report listo e mais adelante eu vou falar, hoje temos a possibilidade de fazer um upload do report para a nuvem e compartilhar com a engenharia, com a equipe de gerenciamento, por exemplo, e também depois
transformar todos os dados em informação para saber, mira, quantos nicks, quantos missing chip material eu tive em último ano em HPC, por exemplo. Todos os dados, você pode fazer um upload direto para a nuvem. É muito importante. Por que eu falo sobre isso? Para melhorar a produtividade. O nome do jogo é reduzir os custos, está bem? Acá também, para melhorar a produtividade, a possibilidade de girar a imagem sin tener que girar la sonda. O sea, a veces quieres comparar la imagen con un manual, con bulletin service, alguna cosa así, y la imagen no está exactamente igual a la imagen que está en bulletin service. Entonces, usted puede girar la imagen directo en el equipo sin tener que girar la sonda. Más un Disculpa, recurso... Wagner. Sí, Hay una mano levantada. Un segundo. adelante. Junior, por favor. Sí, adelante, Junior. Tenemos más 30 minutos, Marco. Hola, ¿Eso buenas no? tardes, ingeniero. ¿Repita? Sí, ¿Me escuchas? sí, ahora sí. Ingeniero, buenas tardes. Tengo una inquietud referente a la precisión del equipo. ¿Cuál es mi porcentaje de error? Digámoslo así, el ingeniero ahí explica de que, bueno, le da y automáticamente el equipo le hace el reporte y demás. Pero ¿cuál es la precisión como tal del equipo? ¿O qué porcentaje de desviación de error hay? Sí. Sí, gracias por la pregunta. Yo comprendo. Cuando yo hablo que va a ser un reporte automático, mira, acá nosotros no hablamos todavía de porcentaje de error, porque no hay error. Quien hace las mediciones es inspectora hasta ahora. El equipo va solamente poner el nombre de la parte donde está haciendo la inspección, HPC, por ejemplo, para usted no tener que poner el nombre, poner todos los datos, salvar, después generar un reporte. El equipo solamente va a poner las imágenes en la parte correcta del reporte, salvar en una carpeta, en un archivo, de manera correcta. Por acá ainda no hay la parte de hacer de manera automática las mediciones. También yo voy a hablar sobre eso un poquito adelante, pero hasta ahora, cuando yo hablo de manera automática, yo estoy hablando solamente de generar el report. ¿Está bien? ¿Está claro o no? Ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted por la pregunta. Un otro recurso muy importante, porque muchas veces tenemos problemas con la luminosidad, o sea, hay partes que están con mucho brillo y hay otras partes que no hay mucho brillo, que no hay mucha iluminación. Entonces, es importante un recurso que se llama Dark Boost. Cuando trabajamos con Dark Boost, mira la diferencia en la pantalla. Acá, nesta región, yo no tengo una iluminación muy buena, pero después que yo empiezo a trabajar con Dark Boost, yo tengo una mejora muy significativa acá, sin aumentar mucho el brillo de esta región. Entonces, cuando trabajamos con Dark Boost, hay la posibilidad de mejorar mucho la luminosidad también. Vamos adelante acá. Un momento. Y ahora sí, ahora una parte que me encanta, que me gusta mucho, es la parte de reconocimiento asistido de defectos. Eso nosotros tenemos una versión beta todavía, que estamos poniendo mucha plata, mucho dinero para desarrollar, que es la parte de detección automática de fallas. ¿Está bien? Aquí sí. Hasta ahora, solamente el software que nosotros estamos trabajando, solamente para hacer el reconocimiento automático asistido de los defectos, no hace medición todavía, pero mejora y disminuye mucho el tiempo de inspección. ¿Cómo funciona la parte de ADR? Así. Entonces, usted, por ejemplo, hace la inspección, está haciendo una inspección, e vamos ligar ADR acá também. Eu vou tornar ativo. Eu vou começar a fazer a inspeção. Eu já tenho algumas imagens acá. Mira, o equipo vai detectar automaticamente aonde há uma falha. Então, acá, por exemplo, eu tenho um TBC loss acá nessa região. Quando eu vou para a outra imagem, eu tenho vários. Eu tenho cracks acá nessa região. A vezes eu posso ter nicks também, vamos ver adelante. O equipo detecta de maneira automática aonde estão as falhas. E toma mais ou menos 300 milissegundos para hacer a detecção. Claro, acá há uma percentagem
de acerto. Mira, hay 85% de probabilidad que la detección está correcta nesta região. Sempre que hablamos sobre ADR, sobre ADR, tem que verificar a probabilidade de acerto. Então, mira, aonde há faixas, vai detectar de maneira automática. Acá, por exemplo, há nick, dente nessa região. O equipo vai pôr quadrado, um box acá, e quando o inspetor empieza a fazer a inspeção, já vai mirar, mira, acá há uma faixa. E você pode perguntar, pero mira, isso eu hago, não, se nosotros comprendemos muy bien que los inspectores lo saben hacer, pero el grande beneficio, ventaja que tenemos acá es que reduce el tiempo de inspección. E quanto uma hora de motor de uma aeronave parada em solo, quanto custa? $50 mil, às vezes até mais. Então, é muito importante, estamos em trabalho muito forte para desenvolver, para melhorar a parte de ADR. Já temos projetos com várias empresas de aerospace, de generação de energia também, desenvolvendo ADR específico para alguns motores. Então, acá novamente, também, quando tiver uma faixa, o equipo vai detectar as faixas e, claro, o inspetor vai verificar. Nesta primeira, temos uma versão beta, onde todavia não hacemos a medição das faixas, então solamente detectamos as faixas. Pero me encanta porque é um avanço muito grande. Às vezes os inspetores não estão bem treinados, têm dificuldade, e cada vez que, como vai passando o tempo, vai se desenvolvendo cada vez mais, e está uma hora que vamos ter processo muito eficiente. Pero já começamos, já temos uma versão beta disponível para alguns motores também. Acá estão as funcionalidades, não sei se vocês têm a versão Flame de Mentor IQ, pero para os que não têm a versão Flame, tem a versão Grey, por exemplo, podem ser um upgrade para a versão Flame, ou os que têm a versão Flame podem ser um upgrade para a última versão 3.5 ou 3.51, que todos os features estão disponíveis, trial por 90 dias, sim, free of charge, não tem que pagar nada para ser, está bem? Esse é sobre as melhores práticas de medição. Para quem tem os equipos e faz as medições com as puntas 3D, é importante compreender isso, como se genera a medição 3D. Eu não vou falar muito sobre isso. Se tiver interesse, se tem o equipo com essa tecnologia, podem chamar a Marco, e Marco agenda uma chamada para vocês solo, e eu hago um treinamento específico sobre esses recursos do equipo, porque eu creio que nem todos têm o equipo, então eu não vou falar especificamente sobre un equipo solamente. De todas maneras, Wagner, ya que lo comentas, el día de hoy nos acompañan compañeros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de diferentes empresas privadas de servicios comerciales de transporte aéreo, y efectivamente, pues el Mentor Visual IQ es un equipo que está bastante bien posicionado en Ecuador, por ejemplo, y ya de hecho estamos organizando algunas actividades con ellos para hacer las pruebas de la herramienta Inspection Works Connect. Está bem, solamente para adelantarmos acá, hoje há a possibilidade também de trabalhar com sondas de diâmetro muito pequeno, como as sondas de 2.2 também milímetros. Não sei se vocês têm a necessidade de sondas como esta para fazer inspeção de tuberias, por exemplo, em CFM 56. Há algumas partes que necessitam ser a inspeção como essas, por exemplo, de la secção fria. Há também, às vezes, a necessidade de fazer com UV. Então, hoje também é possível fazer a inspeção com sondas UV também. Tem somente que ter um equipo para poner os químicos para fazer a inspeção com UV. Se tiverem alguma necessidade, podem falar com o Marco também. E falando ainda, todavia, sobre a transformação digital, eu vou compartilhar com vocês mais algumas coisas importantes sobre a transformação digital, conforme eu já expliquei para vocês esta parte de preparar a inspeção, mas muitas vezes queres compartilhar a pantalla, então os equipos hoje é possível compartilhar a pantalla cableado ou wireless também, com dispositivos móveis
como iPhone, iPad, é possível compartilhar a pantalla. Há os recursos também para compartilhar a pantalla de maneira remota, ou seja, fazer um acesso remoto. Então, através da nuvem, como o Zoom, por exemplo, acá na verdade como Zoom para sonda, mas como Zoom, como Teams, você pode compartilhar a pantalla com um inspetor remoto em outro país, em outra cidade, em outra localização. É possível compartilhar a pantalla através do equipo. Tem solamente que ter uma rede Wi-Fi e pode compartilhar a pantalla. Acá é um exemplo. O inspetor está fazendo uma inspeção acá e está compartilhando a pantalla com um experto. Então, há a possibilidade de borrar a pantalla acá, o inspetor vai mirar acá, poner um chat, como um iPhone, por exemplo. A parte de nuvem que eu falei com vocês, também sobre a transformação digital, há empresas como Rolls-Royce, entre outras também, que já trabalham com a nuvem. Ou seja, é diferente de você solamente, se você tem um reporte de uma inspeção, e subir para a nuvem, armazenar os dados em la nuvem. Não, acá eu estou falando de criar inteligência para os dados. Ou seja, você vai subir os dados e depois vai poner filtros nos dados, vai criar reportes de las faixas, vai criar reportes com a intenção de, a vezes, poner mais inteligência e falar, mira, eu tenho muitos bird strikes em tal região, em tal época, por exemplo. É importante ter os dados como esse e transformá-los em informação. Então, hoje temos ferramentas como Inspection Works Insight, que são ferramentas em la nuvem, que é possível subir todos os dados do equipo para a nuvem e depois compartilhar com toda a engenharia e dar inteligência para os dados, porque os dados solos não há valor em los dados solos. E também, depois que os dados estão em la nuvem, é possível fazer novamente medições. Hoje, todavia não temos, pero a parte de reconhecimento automático também vamos ter em la nuvem também, pero hoje é possível subir os dados para a nuvem, fazer as medições novamente. Se há uma dúvida, por exemplo, pode fazer novamente uma medição ou acompanhar como eu hablo, a evolução de uma faixa também. Então, é muito, muito importante ter a opção de trabalhar com a nuvem, está bem? Então, a nuvem é uma coisa como essa cá, uma inspeção, por exemplo, de uma LM 2500, que é uma aeroderivada de CF6, é uma turbina para generação de energia. Então, eu tenho todos os dados de todas as inspeções, dos plates, a parte que eu estou fazendo a inspeção, está todo na nuvem. Então, eu posso fazer todas as medições novamente, fazer todo novamente em la nuvem, está bem? Isso é mais ou menos como são os dados em la nuvem, não interessa muito. Aquela parte de Inspection Works Connect, que eu falei para vocês também, sobre a transformação digital. Vamos para a parte que essa é uma parte muito importante também. Se chama Inspection Works Store. Ou seja, é como uma tienda que você pode ter em la nuvem, é uma tienda de sua empresa, de sua companhia. Então, por exemplo, você pode ter vários planos de inspeção. Um para CFM, outro para LIP, outro para CF6, um para Trend 1000, e vários planos, um para HPC, outro para LPT, e quando o inspetor vai fazer a inspeção, pode entrar em la nuvem, vai ter todos os planos de inspeção em la nuvem, em sua nuvem para sua empresa, e vai barrar os planos de inspeção para os equipos. Pode também gerenciar toda a frota de los equipos em uma tienda que é específica para a sua empresa, não somente de RVI, de ensaio visual, mas de ultrassonido, de eddy current também. Isso é um passo adelante também. Se tiver alguma dúvida, nós podemos falar mais sobre isso. Então, solamente para ser um summary, um resumo final acá, é importante, quando falamos sobre transformação digital em los processos de boroscopia nas empresas de aviação, falamos sobre fazer um upload de todos os dados, organizar os dados, gerenciar os dados, transformar os dados em informação e, mais importante, compartilhar os dados também, solamente com um clique, de maneira muito mais rápida e não ter que... Mira, hoje, há várias inspeções feitas por várias empresas de aviação que, mira, depois que fazem a inspeção, está bem, está aprovado. Nunca mais você vai mirar um reporte como esse.
Pero si tuviese la posibilidad de transformar la información de los reportes, los dados de los reportes, en información para crear inteligencia y hacer a veces hasta mesmo un proceso de preditiva, por ejemplo. Mira, ese es el futuro y nos estamos trabajando para llegar al futuro con más inteligencia. ¿Está bien? Então, não sei se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, eu estou disponível. Marco, ¿me Aquí hay escuchan? aquí hay una mano levantada, un segundo. Sí, De Junior. adelante. Ok. Junior, nuevamente. Adelante. Adelante. Ingeniero, una inquietud. Es que como tal, digámoslo así, mi fuerte es la tubería. Yo hace 9 años y medio llevo en la industria de hidrocarburos y pues me he capacitado en la inspección de tubería y taladros de perforación. Esta área como tal de aeronáutica es algo nuevo para mí. En algún tiempo llegué a trabajar con Tuboscope y ellos manejaban, era un boroscope, pero es una camarita la cual ella llega y es para encontrar defectos internos. Digámoslo así, la ingresamos con un cableado y se verificaba si la tubería tenía corrosión, si tenía grietas o algo muy grande, ¿no? Como tal. Entonces, mi ¿Cuál es el pregunta diámetro de la tubería? de 5 pulgadas. 5 La más pulgadas. pequeña, la más pequeña que le metíamos, el borosco era de 2 octavos. Sí, ¿cuál es la duda? La duda y la inquietud es, este equipo como tal es más avanzado, digámoslo así, en cuanto a lo que llegué un poquito tarde a la reunión, ingresé, pero lo que me he dado cuenta es que es un equipo que va, digámoslo así, va a la capa con la tecnología como tal. Mi pregunta es, más o menos, ¿qué aproximado tiene el costo de este equipo? ¿Qué valor? Sí, na verdade, valores, depois você pode falar com Marco, enviar uma mensagem para Marco, que ele vai Ok. verificar sua necessidade, porque há vários Y, modelos do equipo. Mas o mais importante é não pensar em um equipo, está bem? Acá estamos falando de uma solução completa, que não somente nós outros temos, várias empresas têm a solução, é pensar em la tecnologia. Acá estamos falando do que há de mais moderno em la tecnologia, toda a tecnologia disponível hoje de digital, para hacer la medición, para tener exactitud, precisión, probabilidad de detección, gerenciar todos los datos y transformar en información inteligente, está en una solución como esa. Entonces, cuando usted pregunta, ¿hay alguna cosa más moderna hoy? No, no sí, hay. Eso es, llamamos de estado de arte, no sé cómo se habla en español, pero es lo que hay de más moderno. Estamos hablando de la última tecnología disponible. La intención es tener en un equipo como ese la mesma pantalla que você tem em um iPhone, por exemplo, que você habla com a nuvem, sí. habla com todo o mundo direto de seu iPhone e de seu Android. Você hacer lo mesmo em um equipo, ¿está claro? Sí, señor. Y la otra pregunta o inquietud es, como tal, con la empresa Tested, es que si no me equivoco se llama, Grupo Testec, Tested. sim. Grupo Ok, Testec, sí. al realizar un curso como tal, me lo evalúan, digamos, en el ejemplo mío, que yo soy de acá de Colombia. Yo lo realizo automáticamente, tendría validez fuera del país de, digámoslo, de Ecuador, es donde están ubicados. Bueno, esto es importante comentarlo. Este webinar es una colaboración entre Waygate Technologies, que es el fabricante de esta tecnología, y Grupo Testec como agentes autorizados y distribuidores en Ecuador y Perú. Sin embargo, este es un webinar abierto para personas de toda Latinoamérica que están interesados en esta, digamos, en esta industria de ensayos no destructivos y en las soluciones de inspección visual remota. En este sentido, como tú estás en Colombia, nosotros con gusto podemos recibir toda la información, tus requerimientos, y nosotros lo procesaremos para que te atienda el canal autorizado localmente. Entonces, Ok, sí, no te preocupes, nosotros podemos ser un canal de comunicación, no hay ningún problema, eso es transparente para nosotros, y a través de Waygate y su distribuidor local en Colombia, pues
te van a poder dar la asistencia que necesites en cuanto a entrenamientos y tecnologías. Gracias por la pregunta. ¿Más alguna pregunta, Marco? Sí, vamos a validar. Ok, vale, ingeniero. Gracias a ti, Junior. Vale. ¿Alguien más? Déjenme ver. Parece que nadie más tiene dudas. Igual pueden escribir en el chat si tienen alguna consulta adicional. De todas Sí, es maneras, importante que Marco, hay un pool para todos. Si quieren receber los handbooks también, tiene que hablar con Marco. Sí, adelante, una pregunta. parece que no. De todas maneras, aprovecho la oportunidad de comentarles que, bueno, como vieron, este webinar está desarrollado bajo la plataforma de capacitación online Editing House. Es una iniciativa digital de Grupo Testec para hacerle llegar, pues, a todas nuestras bases de contactos y clientes a lo largo de Latinoamérica las últimas novedades en soluciones tecnológicas para inspección por ensayos no destructivos. Y en ese sentido, les vamos a colocar en el chat el link de registro para todos aquellos que de alguna u otra manera hayan ingresado para que se puedan registrar. Actualmente tenemos más de 25 webinars desarrollados con contenido propio y también contenido en colaboración con fabricantes como Waygate Technologies, líderes a nivel mundial en soluciones de inspección por ensayos no destructivos. Ahí en el chat les estamos dejando en este momento el link para que se puedan registrar. El registro es totalmente gratuito y lo mejor de todo es que van a tener acceso a más de 25 webinars que ya hemos desarrollado en el pasado y van a poder recibir las invitaciones para más webinars que vamos a seguir desarrollando a futuro. Adicionalmente a eso, pues hay otros beneficios. Cada cierto tiempo hacemos sorteos para algún tipo de actividad, algún seminario, alguna conferencia, ¿ok? Que se pueda dictar localmente en alguno de los países donde operamos, en fin, entre otras posibilidades. Entonces, de verdad que les invitamos a todos a registrarse y finalmente, pues, agradecerle a Wagner por su presentación. De verdad que, bueno, Wagner, eres una persona con mucho conocimiento y mucha experiencia y de verdad que estamos muy agradecidos por todo el conocimiento que has compartido el día de hoy con nosotros. Está bien, gracias, Marco. Solamente para encerrar, então, Marco, se tiverem necessidade, se tiverem alguma dúvida, podem falar com o Marco em Testec. Podemos fazer uma charla, fazer uma chamada, solamente com um ou dois de vocês sobre alguma dúvida específica, está bem? Também temos um interesse muito grande, se tiverem alguma outra inquietude, alguma outra coisa, solamente chamar a Marco. Graças a todos, Marco. Eu tenho uma outra charla agora, e não sei se não há mais alguma dúvida. No, Wagner, definitivamente pareciera que toda la información fue bastante clara y de verdad te agradecemos nuevamente y bueno, deseando hacer algún otro webinar en el futuro cercano contigo. Está bem? Graças a todos. Um abraço. Gracias Hasta y luego. bueno, Bye, gracias a bye. todos, gracias a todos los participantes. Ya saben, regístrense, es gratuito y pueden, digamos, enviarnos por correo, ¿verdad? Sus requerimientos, cualquier solicitud de información. Asimismo, a todos los que hayan indicado en la encuesta, se les hará llegar el handbook para que tengan toda la información de esta increíble solución de inspección visual que mostró Wagner el día de hoy. Entonces, nuevamente, gracias a todos y feliz fin de semana. Graças.